Então agora já estamos ligados na rede, já estamos na rede. Boa noite, pessoal. Boa noite, maravilhosos, maravilhosas. Não canso de me dizer que as quintas-feiras é meu dia preferido, porque é o dia do nosso encontro. Eu, vocês e o doutor Wagner Mello, com muita honra. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, doutor Wagner Mello. Boa noite, Elizabeth Souto. Que bom, né? Mais um tema, e hoje um tema que atinge a todos, né? Ou diretamente ou indiretamente. Vamos falar dele? Geralmente, ela é que dá mão para todos os nossos temas. Ela é a estrela. Sim. De todo, olha, qualquer terapeuta que precisa de um tema para trazer informação, esse é o tema. Ansiedade. Só que hoje nós escolhemos um tema com sobrenome. Vamos falar mais direcionado. Então, o nosso tema hoje é ansiedade, quando a emoção é violenta e doentia. Aqui já se abre, né, um tema que ele vai tocar, talvez, algumas pessoas ou muitas pessoas que vão se identificar aqui com o que a gente vai falar no decorrer desses próximos 55, 60 minutos. E lembrando que vocês podem fazer perguntas, tanto aqui nos nossos Instagrams, como no YouTube, Hipnose na Veia. Faço o convite, se você não for de muito trabalho, de vocês migrarem lá para o YouTube, porque o YouTube só vai entender que os nossos assuntos são de relevância se tiver pessoas que nos seguem, que fazem comentários. Então, sejam todos bem-vindos, mas quem escolhe é vocês. Porque, no fundo, para mim, o que me interessa são as pessoas que estão conosco. Para mim, não me interessa a quantidade de pessoas. Para mim, me interessa vocês, que são nossos seguidores e que tiram proveito dessas nossas informações. Um beijo no coração de cada um de vocês e bora para este assuntaço. É verdade, Elizabeth. E você falou muito bem. A gente sempre teve esse lema, né? Importante as pessoas que estão aqui com a gente, que estão procurando, os que vão entrar ainda, nada de ficar preocupado com quantas vão entrar, e graças a Deus, a gente vem trazendo um público bem considerável, né? Bem fiel. Bem fiel, né? Bacana mesmo. E é gostoso falar, é gostoso trocar essas ideias e falar da seriedade que é lidar com as emoções. Emoção não é pouca coisa, né? Não. Ela é tudo. Emoção ainda quando tem na cabeça a ansiedade, né? Sim, sim. E os transtornos de ansiedade, eles são graves, eles não são, só a pessoa está ansiosa. A ansiedade, ela tem o lugar natural dela, né, Elizabeth? Tem o lugar natural da ansiedade. Todos nós temos questões com ansiedade, um pouco mais, um pouco menos, mas nós temos que considerar que existem transtornos de ansiedade. E nós vamos ter a oportunidade de citar alguns, como o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Onde a pessoa é tomada por uma aflição muito grande, com um pensamento, né? Com uma obsessão, e, consequentemente, uma vez atormentada por essa obsessão, ela acaba encontrando um meio de aliviar, só que ela desenvolve uma compulsão, né? Então, assim, primeiro vem a obsessão, e ela, para aliviar, ela desenvolve uma compulsão que vai abaixar aquela tensão, falando de uma maneira simples. Por isso que a gente chama transtorno obsessivo compulsivo. E a pessoa sofre pra caramba. Tem pessoas que acabam perdendo o trabalho, acabam perdendo relacionamentos. Por quê?
porque a pessoa fica totalmente tomada pelas repetições, né? Então, às vezes, quando a gente fala ansiedade, a primeira impressão que vem é que a pessoa está sentindo uma ansiedade, é verdade. Mas os transtornos de ansiedade, ele mostra a gravidade do que ela provoca, né? Então, um transtorno de ansiedade, como o TOC, né, que a gente chama, ele é violento. Às vezes, uma pessoa, ela tem que ser muito rígida na organização. Às vezes, a pessoa volta 4, 5 vezes para ver o gás, para ver se fechou a porta. Não quer dizer que quem faz isso tem TOC, tá? Porque uma vez uma pessoa me perguntou, mas eu faço isso? Eu falei, não, mas não é bem assim. A pessoa que tem o TOC... Não é fazer de vez em quando. Não é fazer de vez em quando. A pessoa que tem um TOC, ela literalmente tem uma obsessão, ela não consegue sair de casa, às vezes ela até desiste. Ela volta. Tamanha angústia. Ela volta. Ela volta. Ela perde a hora do trabalho, ela volta do compromisso. Tamanha é a angústia, tamanha é a violação que ela se sente, porque se ela não fizer aquilo, ela não vai ter sossego. Não vai ter sossego. É um tormento, aquilo vai... Por isso que a gente está falando dessa violência que é doentia, por conta de ser um transtorno nesse nível. Sim. Quer ver um outro que nossa, tem sido muito falado, e a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente aprende alguns sintomas, detectar alguns... E vai sair dando laudo para a vizinha. A pessoa sentiu medo, é transtorno de pânico. Não é bem assim, tá, gente? Então, existe um critério diagnóstico, né? Então, imagine o sofrimento de uma pessoa falando ainda desses transtornos de ansiedade, que é o ataque de pânico. Imagine uma pessoa que está sentindo o peito apertar, o tipo de uma dor. Angústia. Não, dor mesmo. É física. Física. Falta de ar, palpitação. O que essa pessoa acha? Tem que correr para o pronto-socorro. E tem mesmo, né, Vale? E tem que correr. Só que é um sofrimento muito grande, aquela sensação que não vai dar tempo de você ser socorrido, aquele medo de entrar num lugar e não conseguir sair. Olha a quantidade de tensão que essa pessoa com um ataque de pânico, ela sofre. E, às vezes, ela vai passando por alguns tratamentos até chegar no tratamento certo, porque ela busca ajuda médica, e o médico, ele vai eliminar as causas físicas, né? Olha, não é o coração. Tem pessoas que já fez várias vezes o tratamento, já fez várias vezes a avaliação, mas a pessoa continua. E não tem um gatilho que diz assim, mas é quando que dá esse ataque? Não tem. Às vezes, de uma situação comum, a pessoa começa... Até é muito comum, numa dessas, recorrer a um pronto-socorro, e na triagem, a enfermeira perguntar quando começou isso, e a pessoa responder do nada. Sim. É muito comum, porque é do nada mesmo. Do nada. Ele acontece, por isso que ele é aterrorizante para quem sente e para os que estão em torno. Sim. Porque o primeiro... A primeira sensação de quem vai socorrer é que a pessoa está infartando, porque os sintomas são muito parecidos. Sim. São físicos. A pessoa começa com aquela sudorese, né, Vale? Perfeito. Solta a urina, né? Tem a sensação de desmaio, a boca fica pálida, a boca seca, né? Palidez. E é um absurdo, né? De tantos sintomas que faz. Você sabe que eu já tive a oportunidade de receber vários pacientes no consultório, buscando ajuda, e uma das coisas que mais aflige, e a gente também tem que ter o bom senso, né, de ver a causa física, se existe, mas é esse desconforto no tórax, né? Isso daí porque, assim, gente, você está de boa, né, como diz o povo aí, de repente você começa a sentir um desconforto, um aperto, uma dor no peito. Você quer que vem na tua cabeça? Estou infartando. Estou infartando. E às vezes tem um quadro já, tem uma obesidade, sim.
tem um diabetes, tem aí alguns problemas algumas coisas que já está tratando, né? Sim. Alguma problema de fígado, né? Que tem o abdômen mais estendido. O que a gente falava hoje sobre essa gordura visceral, né? Que é essa gordura que é só na barriga. Você olha para a pessoa, da cintura para cima, ela tem o peito, os braços, não é gordo. Você olha nas pernas, ela também não tem umas pernas gordas, mas ela tem o abdômen saliente. Então, num sintoma desse, não, já vai ter alguém que vai falar, também, ó, do jeito que ela tá, não se cuida, é um infarto mesmo. Sim. Então, aí vai somatizando tudo, até fazer esse socorro que se faz necessário. Aí chega lá na triagem, vai fazer um eletro, que é a primeira coisa que vai fazer, né, Vara? Sim. E, às vezes, não muito mais, com muito mais ocorrência do que vocês imaginam, os prontos-socorros têm os horários desses pacientes que passam a ter esses sintomas uma vez por semana, geralmente no mesmo horário. Sim. Então, dentro dos prontos-socorros, a gente já tem o conhecido do sintoma. Sim. A pessoa precisa procurar um psiquiatra, uma terapia, mas ela não quer. Sim. Ela não quer e ela vai cuidando desses sintomas até que é tão violento, que é tão doentio, que Sim. alguém vai fazer isso. Um parente, o filho, o vizinho que vai socorrer, um amigo, Sim. porque vai chegar na hora do que vai se fazer necessário mesmo. Vou até falar um pouquinho da terapia, né, Elizabeth? Porque esses transtornos de ansiedade, eles respondem muito bem ao uso da hipnose. Esse foi um dos motivos que eu me interessei muito pela ansiedade, né? E pela utilização da hipnose. Porque, além de provocar um relaxamento, nós também, através da nossa terapia, nós oferecemos uma reeducação emocional. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, esses transtornos ou as crises de ansiedade, elas são acompanhadas de pensamentos de catástrofe, pensamentos catastróficos, a sensação de coisas que não vai dar tempo, você sempre pensa o pior, você está num sentimento bastante negativo, pensamento negativo, né? Então, fala assim, Wagner, mas o que tem a ver, né? Então, se eu mudar o pensamento, não é assim de um dia para o outro, mas vamos dizer que aí entra um círculo vicioso, né? O estado que você sente leva a esses pensamentos prejudiciais e, ao mesmo tempo, esses pensamentos prejudiciais, catastróficos, aumentam o quadro. Então, fica vai agravando, né? Vai agravando. Então, a terapia entra aí, né? Tanto a psicologia como a hipnoterapia, ela tem esse papel de também prevenir a pessoa, e educando, né, o controle da ansiedade, e prevenir a pessoa, ensinar ela a lidar com as crises. Porque uma vez que em algum momento a crise é inevitável, eu preciso aprender a lidar com ela. E quando eu conheço mais, que nem no exemplo do ataque de pânico, quando eu conheço mais, eu vou me habilitando nessa capacidade de lidar. A hipnoterapia, o uso da hipnose na terapia, ele tem uma eficácia muito grande nessa preparação. O próprio ato do exercício da hipnose, ele já é um tratamento para aprender a relaxar, se tranquilizar. A psicologia também, quando oferece a terapia cognitivo-comportamental, ela também vai preparando você nessa educação, vamos dizer assim, nessa educação do comportamento, para que você não se torne uma presa total da doença, né?
Porque, que é o comum, né, que é o Wagner? comum. O que É esse acontece? caminho. Vocês podem se dar conta que que vai acontecendo? A pessoa vai sendo dominada por um impulso de evitar tudo. Então, eu tive uma questão aqui, eu já estou evitando de sair, eu já estou evitando de conversar, eu já estou evitando. O medo, a ansiedade vai se espalhando. Né? Então, eu gosto sempre de frisar, você vê que a gente sempre fala isso aqui, que a terapia, ela também é acompanhada, principalmente nessa perspectiva que a gente trabalha, ela é sempre acompanhada de uma reeducação do comportamento. Você já falou e a gente está frisando isso. Sim. É muito interessante esse lugar. Antes da gente continuar, vamos dar uma atenção aqui para o pessoal? A gente vai voltar aqui. Fiquem aqui conosco, porque a gente vai dar um oi. Começa lá no YouTube, que eu não enxergo. Olha só, que prazer, hein? Olha, é a Gilma Félix está dando boa noite aqui no YouTube. Boa noite, boa Gilma. Noite. Seja bem-vinda. E o Walter Luciano é o meu irmão. Olha só. Obrigado, Walter. Está dando boa noite também. Como vai, Walter? Obrigado por estar aqui Obrigado conosco. por acompanhar com a gente aqui. No Espaço Essência está o Adriano Vieira. Obrigado, Adriano. Boa noite, Adriano. Tem o GD Prevenção, deve ser uma empresa. Uma empresa. Seja bem-vindo. O Antônio Francisco, 455, legal o nome. Oi, obrigado. Antônio, tudo obrigado bem com você? Vamos ver aqui no Elizabeth Souto, tem algumas pessoas aqui. Vamos lá. A Fabiana Guedes, que é a minha dentista, ela é a responsável aqui pelo meu sorriso. A doutora Fabiana, estou esperando você para dar uma entrevista, você está fugindo, mas eu vou ainda conseguir fazer essa entrevista. Tem o Rodrigues, 033, NB Brasil, também deve ser uma empresa, muito obrigado. O Cauã Araújo Oficial, Constelação Social. Será que tem a ver alguma coisa com constelação familiar? Pois me explica aí. O Denis Camargo, Bertóquio, é como é que eles chamam o primeiro nome dele? Bertocco. O Bertocco, nosso seguidor. Aqui a foto é ele e a mamãe dele. Como vai a família? Muito obrigado por estar aqui. A Neuza Lúmega, lá da agência de publicidade. Muito obrigada, Neuza, sempre aqui com a gente. E a Roseli Luque, que também é aqui uma seguidora, que está sempre aqui, encontro você aqui pela Vila Gerte, minha vizinha. Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco. Lembrando, né, que o Dr. Wagner Mello, Elizabeth Souto, nós estamos aqui no Espaço Essência, em sede própria, vamos fazer um ano já, né, Wagner, que a gente já está aqui. Olha como o tempo passou. A gente já vai fazer um ano que nós estamos aqui, e nós estamos muito felizes porque nós estamos numa ótima localidade, fácil acesso. Para quem vem de fora do nosso município, temos hoje a condução que é livre, né, aqui na nossa cidade, não sei como é nos outros municípios, mas se você vem de carro, nós temos estacionamento com convênio, e nós estamos localizados na Avenida Paraíso, 671, no primeiro andar. E é super fácil de chegar, porque é o cruzamento da Visconde em Auma. Avenida Paraíso com a Visconde em Auma, perto do Banco Itaú, perto do McDonald's. Enfim, eu gosto de falar que nós estamos aqui na Vila Gerte City, porque tudo está acontecendo aqui nesse pedaço, é um pedaço de muito movimento, está muito bonito aí com as lojas todas enfeitadas de Natal. E como é que funciona o Espaço Essência? Com hora marcada. Aqui não é um espaço onde as pessoas vêm para desfrutar, para tomar café, não, aqui é um consultório hoje, e nós estamos num estúdio que faz parte do Espaço Essência.
Então, você que precisa ser atendido com psicólogo, com psicanálise, algumas terapias alternativas e, principalmente, hipnose e regressão, que é o nosso carro-chefe. Então, a escola Portal da Hipnose também tem como as dependências espaço físico aqui, onde acontece as gravações das nossas aulas, onde acontece workshops, enfim, tudo que é necessário, onde envolve um grupo presencial, pode acontecer aqui. E nós fazemos também por online. Hoje muitas coisas acontecem, inclusive atendimento, né, Wagner? Sim. Então, quero convidá-los, o Wagner vai deixar o telefone, quero convidá-los para que vocês conversem com o Wagner. Se esse assunto aqui hoje, nesse tom, desta emoção, desta violência doentia, tocou o seu coração, estou falando com você? Nós estamos conversando com você, você percebe que nesse nosso bate-papo você se encaixou aqui no que o Wagner falou, no que eu falei? Conversa com o Wagner, é ele que atende esse telefone que vai ser colocado aí no vídeo. Você pode ser esclarecida. Ah, mas não é para mim, é para o meu filho, é para o meu marido, é para minha comadre, é para minha mãe. Você pode fazer esse primeiro contato. Você não vai poder resolver para eles, mas esse primeiro contato, como orientação, é possível fazer através desse telefone. Então, estamos disponíveis. Durante o programa, a gente vai passar um pouquinho dos produtos que existem aqui como atendimento. Sim. Então, antes de eu passar a palavra para o Wagner, eu vou falar para ele dar uma boa noite lá no YouTube, que parece que tem recado lá. Ah, sim. A Gilma Félix está dizendo: é um prazer revê-lo, Wagner. Faz algum tempo que passei por hipnoterapia com você, né? Você atendia na Baraldi. Nossa, obrigado, Gilma. Obrigado mesmo. Uma querida. Muito obrigado por falar, né? E é um prazer revê-la também. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Aqui no Espaço Essência entrou, deixa eu ver aqui, Luígio. É Luígio? É Luigi. Né? Luigi Ongaro, né? Deve ser. A gente às vezes pronuncia errado, vocês nos perdoem. Sim. E aqui entrou também o segredo das unhas. Sim. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Gilma. Obrigado mesmo. Wagner, eu queria que você falasse um pouquinho dessa violência que é essa ansiedade, assim, bem assim, porque nós demos esse sobrenome hoje para ansiedade, mas a gente precisa destrinchar um pouquinho aí, para que a gente possa falar o quanto a hipnose e a regressão têm um efeito bacana aqui. Não tem cura, hein, gente? Não pensa vocês que vocês vão agora vou ser dispensada da medicação, de outros tratamentos. Não. Aqui nós vamos ser mais olhar com mais uma terapia para que você possa sair deste lugar que está te incomodando, que está tolhindo você dos seus compromissos, que está deixando a família preocupada. Perfeito. Obrigado, Elizabeth. E assim, gente, por que esse termo violência, né? É uma emoção violenta. Primeiro, porque traz um sofrimento muito grande. E eu vou até dar um exemplo. Hoje nós estamos citando alguns transtornos de ansiedade e a gravidade dele, né? Claro que a gente está dando uma pincelada. Mas, às vezes, uma pessoa diz assim, vou dar um exemplo qualquer. Uma pessoa diz assim: minha vida está desabando, minha vida está... Olha, eu não aguento mais. Esse ano só acontece isso, só acontece aquilo. Então, vamos partir do princípio que tudo isso está acontecendo mesmo. Pode estar acontecendo, às vezes, em alguns momentos. Mas eu acho que é importante a gente ter conhecimento de um dos transtornos da ansiedade, que ele encobre o melhor da vida. Olha que coisa doida, né? Que se chama transtorno de ansiedade generalizada. Nossa. O transtorno de ansiedade generalizada, ele tem mais de 6 meses. É bastante tempo, né?
Ou seja, você vive um estado de apreensão constante. Imagine você, por 6 meses ou mais, viver apavorado, com medo, achando que tudo vai desabar. Olha como fica a vida dessa pessoa. Aí, às vezes, a pessoa ela traz até uma justificativa. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E tem sentido, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A justificativa é própria dos seres humanos, porque a gente quer dar um sentido para aquilo que a gente está vivendo, né? A gente não acredita que o mal-estar vem primeiro que a situação. A gente quer que a situação aconteça para vir sentir o mal-estar. Então, a gente não consegue entender que esse estado de ansiedade generalizada, ele é uma lente que você vê a realidade desabando. E a gente está falando de algo que vai ser detectado quando você passa 6 meses assim. Você não tem sossego para dormir, você não tem sossego para sair, você não tem sossego. Você só tem pensamentos catastróficos e, principalmente, uma preocupação excessiva. Exagerada. Uma preocupação que não passa, ela é persistente. Não adianta dizer para a pessoa, não, gente, não vai acontecer isso. E aqui, ó, gente, uma coisa que eu tenho muito respeito pelas pessoas com tratamentos mentais e emocionais. Existe uma série de situações que não estão no domínio da vontade. Então, falar para a pessoa, se você quisesse, você saía daí, é não saber o que você está falando. Nem pessoa contribui, né? Nem contribui. Ao contrário. Porque boa parte disso que está acontecendo com a pessoa não está no domínio da vontade. Não está no domínio dela dizer, ah, tá bom, fulano não vai morrer mesmo. Fiquei aliviada. Não funciona assim. Nós estamos falando aqui de um transtorno. E esse transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva e persistente. Então, vocês imaginem isso o tempo todo. Agora, vamos falar do que? Os passos. Isso é um passo-regra, o passo a passo regra da hipnose. Porque aqui a gente trabalha com hipnose clínica. Primeiro, buscar a orientação do médico para afastar as possibilidades de uma causa física, né? Então, se houver alguma causa física, algo no organismo que precisa ser visto e tratado, vai ter que começar por aí. Porque se a gente começar pela terapia, vai chover numa olhada, né? Não vai resolver nada. Então, mesmo porque, para dar continuidade no nosso trabalho, a gente precisa de alguns laudos, às vezes, sim. Nós precisamos de orientação de outros profissionais para que a gente possa executar o nosso trabalho. Sim, sim. E uma vez, né, com essa atenção recebida do médico, a terapia é fundamental. Vou repetir. Terapia não é SIDE, ela é fundamental. Porque você precisa se reestruturar, você precisa rever algumas questões. Qual seria a diferença da hipnoterapia em casos como esse? A hipnoterapia ela é muito objetiva e muito prática, inclusive considerada uma terapia de curta duração. Então, com essa objetividade que a hipnose e a hipnoterapia oferece, é bem comum a pessoa já sentir alguns ganhos nas primeiras sessões. Sim. Né? Porque aqui se trabalha com a escuta, com as sugestões,
com os exercícios práticos, além do ensino da auto-hipnose. Porque a pessoa, aprendendo a auto-hipnose, num primeiro momento, ela não vai ter cabeça para aprender. Então, o que a gente faz? A gente grava um áudio para que a pessoa vá escutando durante a semana. Então, assim, esse vínculo com o paciente é constante, porque é um vínculo de aprendizagem. Então, ela vem na sessão, a gente vai trabalhar isso nessas sessões semanais, e ela vai ter, no caso, né, dependendo, vai ser uma coisa personalizada, ela vai ter um áudio, né, com uma auto-hipnose dirigida para a questão dela, para ela ouvir em casa, se ela precisa dormir, se ela precisa relaxar, se ela precisa... Aí vai ser tudo isso. Não é nada enlatado, assim, é feito direto para aquela pessoa. E manter essa equipe multidisciplinar. Né? A equipe multidisciplinar, às vezes, quando a pessoa tem até possibilidades, né, Elizabeth, você pode até falar melhor, a pessoa rever todo, até hábitos alimentares, né? Com certeza. E principalmente nesses casos aí, a pessoa que está muito envolvida com álcool, com bebida, com droga, que só piora a situação, e também as questões alimentares, né? Sim, é muito comum, porque né? a pessoa também, às vezes, dispara numa ansiedade, ela tem uma comorbidade lá, como você falou, né, de compulsão alimentar, e aí, tá? Então, vocês veem que é uma questão multidisciplinar, e a gente dá atenção para isso. Aqui a gente não faz aquela história do, o hipnotizador vira os olhos e a pessoa... Não, aqui é clínica, aqui é ética. A gente mostra o que dá para ser feito e a pessoa vai se sentir apoiada com os pés no chão. Ó, tanto o paciente como a família falam, essa é a proposta que eles têm, né? Então, essa é a orientação, essa é a proposta e a gente vai se encaixar, vai trabalhar nessa proposta. É muito comum, né? A obesidade, ela é acompanhada da ansiedade. Você tem ansiedade porque você é obeso ou você é obesa porque você tem ansiedade? É uma mistura. Todo paciente que entra no processo de dieta, ele precisa de um acompanhamento psicológico. E a hipnose e a regressão têm mostrado isso com muito sucesso. Tanto se você já é um bariátrico, né? Porque hoje a gente vê aí 80% das pessoas de 20 anos bariátricas que voltaram a engordar. Por que será? Né? Por quê? Porque elas foram lá e só organizaram o corpo. Modificou o estômago, desviou o intestino, mas a mente continuou a mesma, a pessoa continuou a mesma, os problemas que ela tinha continuou o mesmo. O que esse obeso come? Ele come a ansiedade, ele come os não que ele não fala, ele come as contrariedades, ele come as frustrações. Todos esses sentimentos a gente pode tratar em consultório, com a hipnose e com a regressão. E eu vou falar com toda a experiência que eu tenho de ter sido uma... Hoje eu sou uma pessoa com muito sucesso, de 130 quilos, e estou hoje com 49 quilos. Acompanhada, fiz bariátrica, não escondo de vocês. Na época não conhecia hipnose, nem era terapeuta há 22 anos atrás, já vai para 22 anos que eu sou bariátrica. Por que o meu sucesso? O meu sucesso se deu a partir do momento que eu fui orientada que eu precisava de uma equipe multidisciplinar para me acompanhar. Porque se eu não cuidasse das minhas emoções, eu voltaria a engordar. Você imagina? Você brinca de Deus. Você foi lá, se submeteu a uma cirurgia de 4, 5 horas, anestesia geral, modificou todo o seu corpo, você cortou o seu estômago, que era sadio, você tirou parte do seu intestino, porque eu fiz a bypass, então é esse o método que usa. Você tem restrição, no meu tempo, eram mais de 20 dias na colherinha de 5 ml, coado no melita, né? Hoje já modernizou bastante, mas ainda assim, 40 dias de sofrimento. E
Você brinca de Deus para alcançar um objetivo, e aí você é informada que se você não cuidar do emocional, você volta a engordar. Eu tive juízo e fui atrás de não querer, eu não queria engordar. Para mim, eu já estava cansada de fazer regime, dieta da lua, do xixi do anjo, tudo que vocês imaginam eu fiz. Onde existia um médico famoso, eu gastei. Eu emagrecia, só que eu não conseguia manter. Onde que estava as minhas dificuldades? As minhas dificuldades estavam no emocional, que eu só fui entendê-las depois de me tornar uma terapeuta e depois de tanto ter me dedicado a autoconhecimento, expansão de consciência, conhecimento, e aí eu posso ser ajudada, porque aí eu sei onde eu estou pisando. E foi aí que eu conheci muitos profissionais nota 1000 e fiz a minha parte, e chegou um momento que eu tinha tanto conhecimento que eu me tornei uma terapeuta, né? Então, esses meus últimos 7 anos, que me faz ter espaço, não é onde a gente está hoje, é o meu terceiro endereço, passamos aí por pandemia, etc., mas já tive espaço com 11 terapeutas trabalhando no nosso grupo. O Wagner é desse tempo, era um dos parceiros, né? Então, o Wagner está junto aqui com a gente no Espaço Essência já há muito tempo. Então, o que eu quero aqui com o meu depoimento, com a minha declaração? Que não existe milagre. Se a sua ansiedade ela tem motivo ou ela não tem motivo, ela tem que ser olhada, porque instalada ela já está. Causando danos emocionais, financeiros, de relacionamento, eu garanto, sem te conhecer, que você também já está nesse lugar. Então, já que você tem tantos lugares que te faz mal, como seria você se dar a oportunidade de fazer um bem para você? Começa aí a puxar o fio da meada. Autoconhecimento, você tem que escolher, claro. Escolha olhar para você com uma garra que você está aí dentro de você. A ansiedade está incomodando, te cega, te atrapalha, mas eu tenho certeza que em algum lugar você tem uma caixinha de reserva de autoconfiança ou de coragem. Vamos escolher a coragem. Eu gosto disso. Vamos nos munir de coragem, olhar para o espelho e dizer assim, eu posso, vamos acordar, menina, vamos acordar, menino. E entre em contato com o Wagner aqui no Espaço Essência. O seu primeiro contato por WhatsApp, você não vai ter custo nenhum, mas você vai ter a primeira orientação. A partir deste lugar, da sua coragem de você se olhar, você vai estar encontrando aí no seu caminho uma oportunidade de reviver. Vocês imaginam, eu vou contar para vocês, que aqui parece que a gente é tudo grande, né? A tela deixa a gente grandão e tal, mas eu tenho 1,5 metro. Eu tenho 1,5 metro de gente. Com 130 quilos, vocês imaginam o que eu não era, né? Era uma ansiosa, obesa, uma obesa ansiosa. Eu vou até, como você já começou e falou muito bem sobre a questão física, né? Eu acho que é importante também, só completando um pouco, né? Que justamente falar dessa presença de sintomas físicos ocasionados por transtornos mentais. Perfeito. A presença de sintomas físicos que são ocasionados por transtornos mentais. Como exemplo, o próprio pânico, né? O próprio ataque de pânico, né? Então, assim, isso não é geral, mas é para ficar atento, né? Nós falamos de dor, o que pode surgir também questões gastrointestinais, né? Muito. Por causa da ansiedade, né? A ansiedade, nesse nível que nós estamos falando, você não espera menos, né? Então, a dor em várias situações, né? Dores que aparecem e desaparecem, né? Como um passe de mágica, mas que não são falsas. Lembra disso, são dores que doem. Não é, ele está falando dor no sentido subjetivo. Não, está falando dor que dói. É dor doída. Dor que leva você para o hospital.
E sem contar também, quando se fala em ansiedade, a quantidade que tem de problemas que levam prejuízo para a vida sexual das pessoas, né? Que é uma, vamos dizer assim, é uma questão na nossa vida que compromete tanto o paciente como o seu grupo, né? Uma vida a dois, Parceiro, enfim, né? Seu parceiro. Seus parceiros. Então, olha quantas Wagner, questões... Você falou parceiros no plural. Então, não, mas seu parceiro. É. Não, nós não estamos dando o aval para você ter os parceiros, para você sair da ansiedade, não, hein? Não estamos falando isso, não, hein? Não. Isso é uma brincadeira aí, É uma povo. brincadeira. Uhum. Então, são pontos da nossa saúde, são pontos da saúde onde a ansiedade chega mais rápido, né? Vou até pegar esse exemplo das questões dos problemas gastrointestinais, né? Sim, a gente até fez um programa. A gente fez um programa falando, né? Intestino irritável. Então, essa somatização, né? Ela é algo para se tomar cuidado, para se prestar atenção, né? Então, esse desespero, ele não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado de sintomas, como a gente falou, né? Já do ataque de pânico, essa sensação no peito, né? Esse estado de apreensão, a sudorese, o desespero, o medo que não vai dar tempo de ser ajudado e por aí vai. Por isso, talvez quem não tenha passado por isso não consiga ver a dimensão da gravidade que esse desespero traz. Muitas vezes porque a própria pessoa não consegue nem explicar direito o que está acontecendo. Então, num primeiro momento, como terapia, e isso acontece às vezes quando a pessoa é socorrida também, no primeiro momento, o que pode ser oferecido é um acolhimento e passar o sentimento de segurança, né? Você não está sozinho, né? Nós estamos aqui, nós vamos acompanhar, e seja o que for que precisar fazer, nós vamos encontrar junto esse caminho. E junto com esse paciente, começar a trabalhar com bases mais realistas, porque a gente tem uma tendência, e que não é porque a pessoa quer, mas é um próprio recurso do organismo, a gente tem uma tendência a ser sugado pela nossa imaginação catastrófica, né? Então, a nossa imaginação, ela suga a gente, não deixando a gente olhar para a situação concreta, olhar para as bases realistas, né? O que realmente está acontecendo? O que realmente dá para fazer? O que realmente não dá para fazer, que também é uma base realista. Mas a gente vai situando e sempre mostrando que juntos vai ser mais fácil do que sozinho, né? Porque isso daí, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daí não é uma questão de saber. A semana que vem, independente de eu trabalhar com isso, eu posso ter um ataque de pânico. Isso não tem a ver com a pessoa... Não tem aviso, não tem um motivo exato para isso. O que abre, o que desencadeia, o que acontece. E o fato de você conhecer a doença, muitas vezes, é que nem quando você está doente, se fosse assim, médico não ficava doente, né? Porque ele sabe, então ele não deveria... Não é porque você tem um conhecimento que a gente está imune, né? Nós continuamos na mesma condição humana. E isso também deve ser um olhar para a gente reconhecer que nós podemos nos ajudar justamente porque uns se especializam mais em alguma coisa, outros se especializam em outra, todos são úteis, né? Às vezes o conhecimento, assim como o conhecimento da física, da biologia, da psicologia e de vários, da química, todos vão contribuir, né, com aquilo que já sabe para o bem comum, né? E nós aqui no Espaço Essência, nós defendemos muito, né, Elizabeth, essa questão da equipe multidisciplinar.
Nada de encontrar o guru que resolve tudo, né? A pessoa precisa de todos os cuidados, ela precisa ter paz também, até a questão familiar tem que ser observada, né? Com certeza. Porque tudo isso pode contribuir muito para desencadear um processo de ansiedade, um quadro de ansiedade. Porque não tem como, né, Wagner? Uma mãe, dentro de um sistema familiar, de uma família, marido, mulher, crianças pré-adolescentes ou adolescentes, uma mãe ou um pai que entra numa crise de ansiedade, não tem como este grupo todo não ser afetado. Sim. E é afetado no mais alto grau. Por quê? Às vezes essas crianças, esses pré-adolescentes, dependem tudo do pai e da mãe. Sim. Levar, buscar, nutrir, alimentar, suprir. E aí, se é o pai ou a mãe, os dois hoje, a grande maioria hoje, as famílias, tanto o papai como a mamãe trabalham, são os que suprem a renda, o financeiro do sistema familiar. Então, não tem como não afetar. Uma vez que ou o pai ou a mãe não se cuidar, ele vai sim prejudicar o resto do grupo. Que marido que pode ir trabalhar, deixando a sua esposa sem vontade de levantar da cama, sabendo que tem que cuidar dos filhos, porque nós temos as responsabilidades, não tem condição financeira de manter uma empregada ou uma cuidadora. Como é que esse homem vai trabalhar? Ou vice-versa também. No caso, porque antigamente parece que só as mulheres tinham doenças de níveis mentais, né? Só as mulheres tinham depressão, só as mulheres tinham ansiedade, as mulheres eram mais laudadas com síndromes. Mas por quê? Porque cabe a nós mulheres ainda a grande maioria de tarefas dentro de um sistema familiar. E então a gente precisa sarar, precisa ser curado, então as mulheres têm mais essa predisposição de procurar ajuda. Mas eu penso que esse pós-evento pandemia, ele abriu um pouco mais esse leque. Ficou explícito a ansiedade para o homem também, para o operário comum, que tem que que tem que ter o seu ganha-pão, para o grande empresário, para o comerciante. Todos entraram na lista das mesmas possibilidades. Sim. Pode me acometer, ou porque eu estou ganhando pouco, ou porque eu estou com medo de ser mandado embora. Então, aí o leque é enorme de possibilidades que pode desencadear essa tal ansiedade que eu vou chegar com sintoma e vou dizer, eu não sei como me acontece. Eu só sei que eu dormi bem e acordei assim. Sim. Não é? E a grande maioria chega para a gente assim. Você sabe que, até falando isso sobre não os homens, né, negarem, isso é uma coisa muito comum, já se fala, é que, historicamente, foi colocada a doença mental, a doença emocional, os transtornos emocionais, apesar que não se sabia tanto como se sabe hoje, como um sintoma de fraqueza, e até hoje isso existe. Isso não é, questões emocionais não é sintoma de fraqueza. Infelizmente, e nem de maluquice. Infelizmente, tem gente que ainda fala isso. Não, eu sou forte. Isso é sexo frágil. Isso é sexo frágil. Por que isso acontece? Porque não é considerado uma doença. É considerado uma questão moral, de ser forte. Tá? Então, assim, o que acontecia com os homens? Eles chegavam a situações de entrar para o alcoolismo, como acontece ainda, e várias coisas... Vícios, né? Outros vícios, que era uma maneira... Um escape, uma maneira indireta de tratar, até que chegava ao suicídio, né? Mas não, ele não tinha essa fraqueza. Não, comigo não tem esses negócios de fraqueza, não. Só que não se trata de fraqueza. Se trata de saúde mental. Assim como uma pessoa precisa de tratamento quando tem o diagnóstico de câncer, ela precisa de tratamento quando tem o diagnóstico de depressão, de ansiedade generalizada, de pânico, e por aí vai. Vamos dar um oi para o pessoal que entrou? Vamos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui.
Ruth, isso aqui nós não falamos ainda, né? Não. Ruth, Rutine, né? Tainá. Obrigado, gente. E quando eu falar errado, vocês me desculpam. Driele também entrou, muito obrigado. Ali, depois do Antônio Francisco. Já falei do Luíde, do Bruno Consentino, o Lucas. Obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem participando. É uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Aqui tem a Arcádia Discos, que entrou também aqui no Elizabeth Souto. Muito obrigada. Wagner, a gente já está quase chegando no finalzinho. Já está. Passou rápido, né? Passa rápido porque o assunto é bom, né? A gente sempre gosta de enfatizar que aqui nós não estamos numa qualidade de dar nenhum diagnóstico, e também enfatizar que aqui a gente não dispensa nenhum outro tratamento, ao contrário, uma equipe multidisciplinar, a gente vem para atuar, para ser mais um do grupo. E como o Wagner falou algumas vezes durante a sua colocação, aqui nós temos atendimento clínico. Ninguém está brincando aqui vamos brincar de hipnose, vamos ver o que acontece. Aqui tem fundamento, aqui tem professor. O Wagner é professor de hipnose, então, você escolhendo o Wagner para se tratar, você vai estar se tratando como um professor. É aquele que forma nós, os outros terapeutas. Então, mesmo que a gente esteja em cima do horário, Wagner, e nós estamos falando de ansiedade com violência, com doença, eu queria linkar os seus atendimentos para dor crônicas, para as pessoas que estão fazendo tratamento do câncer, que dá para a gente juntar no mesmo balaio, porque a gravidade é tão grande quanto uma doença já instalada como um câncer, porque se ela não olhada, ela vai somatizar e ela vai enraizar e ela vai entrar por outros caminhos. A gente sabe hoje que não é só eu que acredito que o câncer não é físico só, que ele vem de uma outra origem, né? Hoje a gente tem aí a ciência que já comprova as emoções, o estrago que faz as emoções na nossa vida. E a ansiedade pode ser o caminho, ela pode ser aquela porção venenosa que vai estragar a sua vida. Uhum. E nós estamos aqui para dizer para você que tem jeito. Sim. Que aqui, não é que no meu espaço tem jeito. Não, a gente está falando do espaço essência porque é o nosso local de trabalho, é onde a gente gera os nossos recursos. Nós estamos aqui dentro do estúdio, aqui tem água, tem luz, tem tudo para pagar. E nós estamos aqui levando o nosso conhecimento como uma forma de utilidade pública mesmo, uma orientação. Nós não somos o dono da verdade, nem os melhores, nem os bambãs, mas aqui é tudo de bom. E aqui nós temos o professor Wagner Mello, que traz aqui todo o seu conhecimento, sua dedicação, seus estudos, para que o seu atendimento seja personalizado. Aqui não tem um negócio que eu imprimo no computador igual para todo mundo. Você é especial. E se você escolher, a partir de hoje, que você vai se olhar, você vai se cuidar por você, eu vou garantir que você não está mais sozinho. Né? Você agora tem alguém que vai caminhar junto com você. Então, Wagner, fala um pouquinho da dor nesse lugar que já somatizou todos os venenos possíveis para o seu corpo e foi diagnosticado o câncer. Como é que funciona esse negócio? Diante de um sofrimento desse, diante dessa notícia, né? Já tem até um caráter apavorante. Parece que tudo acabou, né, Elizabeth? Nossa, parece o mundo, né? Mas que existe coisas que possam ajudar. Vamos pensar assim. E a hipnose, ela já foi reconhecida pela sua eficácia no tratamento da dor. Porque, além da dor original, todo esse processo emocional, ele potencializa a dor
através de todos esses significados que a emoção tem. Então, parece que a gente está falando de coisas diferentes da dor quando a gente está falando de emoção. E não é verdade. Olha a ansiedade aí. Uma coisa que eu ressalto bastante é que a ansiedade, ela cria uma expectativa da dor em pessoas que fazem tratamento, além de outras consequências, né? Mas só um exemplo prático. Como que a hipnose pode ajudar? Existem técnicas objetivas e definidas de controle da dor. Tá? Então, existem maneiras de ensinar o paciente no controle da dor. Isso são técnicas hipnóticas. Nós também contamos com a psicologia da dor, onde nós vamos trabalhar os componentes da dor. Tá? Então, esses componentes da dor, eles, uma vez trabalhados, eles vão eliminar uma série de conceitos, de significados que potencializa a dor. Já foi observado que a intensidade é percebida em algumas sessões. E por quê? A hipnose ela é muito objetiva no sentido de ser uma terapia de curta duração. O que a Elizabeth falou muito bem. Aqui nós temos muito cuidado de mostrar, nós trabalhamos com tratamento. Então, uma vez colocando a hipnoterapia dentro dessa equipe multidisciplinar, ela vai contribuir trabalhando com essas forças inconscientes. A gente levaria muito tempo se fosse falar de técnicas para controle da dor. Mas eu acho que é importante ficar aqui, e quem quiser entrar em contato, a gente pode até conversar um pouco, que existe esse recurso, mudar a percepção, mudar o foco, e várias coisas que a gente pode fazer. E uma das coisas que vem, foi muito bom você lembrar, eu agradeço, Elizabeth, que vem fazendo a diferença nessa transformação da maneira de encarar as situações, em casos como esse de dor, é a regressão. Nós temos uma regressão terapêutica, que a gente pratica essa regressão terapêutica, que inclusive nós estamos atendendo aos domingos, porque muitas pessoas não conseguem, nesse final de ano só, tá? Não é sempre, mas nós abrimos esse espaço para aquelas pessoas que querem, antes do final do ano, poder fazer uma sessão de regressão para que ela possa ter essa visão do quanto uma técnica pode ajudá-la a dar início a 2025, resolvendo, né, Elizabeth? Abrindo a mente para novas oportunidades. Tem muitas pessoas que vão adiando. Deixa para depois, mas agora nós criamos esse espaço, né? Essa possibilidade aos domingos. E eu vou falar para vocês, as pessoas que procuram a regressão, seja por questão de dor, seja por questão de ansiedade, seja por várias questões, às vezes profissionais até, elas têm ficado muito impressionadas com o resultado, com o alívio que elas sentem, tá? Então, em razão do tempo, nós temos que correr o risco de não cair, mas, lembrando, até o final de dezembro, nós estaremos atendendo aos domingos, tá? O telefone é aqui, 011 97215 0601. Vou pedir para o Wagner, nós vamos encerrar. Ele vai falar o mantra do Emile Cauê, mas antes disso, lá no nosso YouTube tem uma pergunta que eu não consigo ler inteira. A última pergunta lá. Por favor,
que aquela pessoa está pedindo? Por favor, coloquem o nome do espaço, o telefone e o endereço. Tá bom. Nós vamos colocar, sim. Eu não sei se você ainda tem o celular do Wagner, é o mesmo. Espaço Essência, Avenida Paraíso, 671, aqui é bairro Oswaldo Cruz, embora fique no cruzamento da Visconde em Auma. E o Wagner vai colocar aqui depois nos caracteres o telefone dele novamente. De qualquer forma, entrando nas nossas mídias no Instagram, ou mesmo você que está aí no YouTube, tem um celular que é o celular aqui de contato, tá bom? Tá. Eu mando todas as informações, viu, João? O Wagner vai fazer isso, tá bom? Lá também entrou, parece, alguém, Karen. Bel, Cristi, é que tá tudo junto, eu não consigo... Não, mas é Bel, Cris, desculpa, viu, Bel? A gente não conseguiu... E o Guilherme, Guilherme, isso, né? mesmo. Muito obrigada. Aqui também entrou a Adriele, a Tatiana eu já tinha falado, né? Sim. E a Viviane, Vivi. Muito obrigada. Obrigado, gente. Aqui acho que entrou. Tem mais alguém aqui? Não. Não, né? Não mesmo. Dizer para vocês que amanhã tem Elizabeth Souto Emoções Podcast na Rádio Deual, às 20 horas, ao vivo, com uma série com a Joana Dark, vamos falar de Feng Shui, e uma entrevistada, a Eliana, que vem com terapias alternativas muito interessantes. Vou esperar vocês amanhã às 20 horas na Rádio Deual, no YouTube. Muito obrigada. E o Wagner vai encerrar com um mantra do Emílio Cauê, que isso vocês já podem começar a praticar, que a gente super recomenda, tá bom, gente? Beijinho para todos, gratidão por vocês que estiveram conosco até agora. Eu amo vocês, maravilhosos e maravilhosas. Bom, o meu boa noite vai ser, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. E eu vou encerrar falando a frase do Emílio Cauê, que foi o pai da autossugestão. Muito no trabalho dele, contribuiu para o crescimento da hipnose e principalmente da autossugestão. E, como a Elizabeth falou, recomendo que vocês façam antes de dormir e na hora que vocês acordarem. Só vai fazer bem, não tem contraindicação. Então, boa noite. Emílio Cauê dizia assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Obrigado e boa noite.